E agora que meninos e meninas estão na puberdade, as conversas sobre namoro e sexo seguro são necessárias. Só que como eles estão mais fechados, mais envergonhados, cabe aos pais chamarem para essa conversa. E é claro que não precisa ser aquela aula cheia de moralismo, cheia de medos, cheia de pode ou não pode. É a hora de ter uma conversa tranquila. Essa conversa pode ser durante uma caminhada no parque, durante o momento que vocês estão cozinhando. Afinal, você já aprendeu que as mudanças são naturais no desenvolvimento da criança para o pré-adolescente, do pré-adolescente para o adolescente. Tudo faz parte do desenvolvimento e precisa ser encarada de forma natural. Também é muito legal pegar um gancho de alguma notícia que você viu na TV ou na internet, falar sobre uma situação da filha de um amigo, de uma amiga e começar a puxar a conversa com o seu filho ou com sua filha numa situação assim tranquila. E como você já sabe que a masturbação faz parte dessa fase do seu filho, dê a ele várias camisinhas, vários preservativos para que ele aprenda a colocar e a tirar, para que ele saiba como manusear a camisinha, para que ele possa praticar a masturbação com o preservativo, porque ele precisa ter familiaridade com isso, ele precisa estar à vontade com isso, porque quando ele tiver a sua primeira vez, a sua primeira transa, a sua primeira relação, ele não vai ficar atrapalhado na hora de colocar a camisinha. Porque você sabia que os meninos, em geral, têm muito medo desse momento, da primeira vez, de não saber a hora de colocar, de não saber como colocar. Eles ficam tensos, nervosos, acabam rasgando a camisinha, furando, e aí eles acabam desistindo de usar. E o pior, eles têm medo de não funcionar, de broxar na hora, por isso que eles não usam. E aí a gente pergunta, né? Nossa, mas com tanta informação, com tanta coisa, e os meninos não usam a camisinha na primeira transa? É justamente porque eles têm medo, eles têm insegurança. Por mais que a escola ensine sobre as infecções sexualmente transmissíveis, sobre os métodos contraceptivos e a importância de usar o preservativo como proteção, eles não usam porque eles ficam apavorados. Então, o uso da camisinha está muito mais ligado à questão da segurança e de saber que na primeira vez ele vai ficar nervoso mesmo, que é normal, e de não saber o momento certo de colocar e o medo da performance, é que eles não usam. Não é porque eles não sabem que é necessário usar. Por isso que é muito importante em casa os pais falarem sobre o sentimento, sobre o afeto, sobre como ele imagina que será essa primeira transa, quais as expectativas dele com relação à sua primeira vez, do que propriamente ficar falando sobre proteção, sobre doença, sobre tudo isso. Tudo isso ele já sabe. Então, se ele já estiver familiarizado com a camisinha, se ele já treinou bastante lá na prática da masturbação, se ele já percebeu que não tira a sensibilidade, como muitos meninos falam, se ele já conhece, se ele já sabe como usar, é muito mais tranquilo para ele usar na sua primeira vez e praticar o sexo protegido e seguro. Porque não adianta a gente achar que eles não vão fazer, né? É claro que eles vão fazer, mas eles precisam estar bem orientados e saber como fazer. Existem estudos que comprovam que os meninos que usam o preservativo na primeira transa, eles continuam usando nas transas futuras. E o contrário também é provado, que meninos que não usam na sua primeira transa têm 90% de chance de não usar nas próximas transas. Então é assim, olha o risco que essa criança, que esse menino, né, que já não é mais criança, que esse menino está correndo ao fazer o sexo sem proteção. E para as meninas, como é que fica esse assunto? Como é que fica essa questão? Da mesma forma
que é falado com os meninos precisa ser falado com as meninas. A menina também precisa ter acesso ao preservativo em casa. Ela precisa, inclusive, saber a diferença do preservativo masculino para o preservativo feminino. É importantíssimo ela saber que é necessário usar a camisinha em qualquer relação. E ela precisa saber manusear também a camisinha masculina. Ela precisa saber como colocar, em que momento colocar, por que precisa usar. E ela precisa estar segura do seu sentimento e do quanto isso é importante para a vida dela e para a saúde dela, para que ela não ceda às pressões e às chantagens dos meninos que não querem usar. Ela precisa bater o pé e dizer para ele, não, a gente só vai transar se você usar a camisinha. Ela precisa saber se impor nesse momento. Por isso é importante que ela tenha, que ela veja, que ela abra a camisinha, que ela puxe, que ela veja como que é. E olha, dá até para ensinar a menina a colocar a camisinha no menino. É claro que você vai fazer isso com alguma coisa que você tem em casa, por exemplo, um pepino, uma cenoura, uma banana, sei lá, mas precisa ensinar a menina a colocar. Gente, isso é a coisa mais natural do mundo, é até divertido, as meninas dão risada. Por quê? É importantíssimo que elas tenham domínio da situação, que elas saibam a importância disso e o quanto elas precisam se preservar. É muito mais importante você se despir, né, de qualquer constrangimento, do receio de falar, do que deixar a sua filha exposta a uma situação em que ela não tenha controle da situação e que ela não tenha controle sobre o próprio corpo. Gente, é crescente o número de gravidez na adolescência. Com crianças, aí a gente pode dizer que é criança mesmo, que né, para ficar grávida com 13, 12 anos, tem meninas com 10 anos grávidas. Isso é muito complicado, né? Sem contar o alto índice de meninas e meninos que contraem HPV, sífilis e HIV. Essas são as mais conhecidas, né? A sífilis, gente, é uma doença que já estava quase que extinta, ela voltou agora como uma epidemia. Então a gente precisa, antes de falar de proteção, de doença, de prevenção de gravidez, a gente precisa falar de afeto, precisa falar de segurança, de insegurança, de medo na hora que eles vão ter a sua primeira vez. É muito mais acolher essa criança nas suas angústias do que propriamente se preocupar com os riscos. É claro que a gente tem que se preocupar com os riscos, mas todos eles sabem dos riscos, todos eles sabem da importância de usar a camisinha, mas eu volto a repetir, eles não usam porque eles são inseguros, porque eles têm medo, porque eles não sabem como fazer. Então, muito mais importante do que falar de doenças, ou tanto quanto importante falar de doenças, é importante falar sobre o emocional, sobre como conduzir essa situação, como dizer não, como dizer o que você gosta ou o que não gosta para ser feliz. E é o momento em que os pais precisam exercitar todo o amor, todo o cuidado, todo o instinto de proteção sobre os seus filhos. É um momento de atenção e entendimento sobre tudo que está acontecendo na vida desse pré-adolescente, né? Dessa criança que está na puberdade, porque nessa fase de tantas mudanças, podem acontecer coisas que talvez você ainda não tivesse parado para pensar ou que talvez você ainda não tenha percebido e que é preciso muito carinho para tratar algumas situações. E como lidar com isso, né? Como lidar com essa novidade que talvez você não tenha pensado, né? Mas que aconteceu. E é importante que nesse momento, como eles são mais retraídos, mais fechados, né, não ficam mais no cantinho deles, é importante que os pais comecem a conversa. Isso pode ser mais ou menos assim, olha, filho ou filha, né? Eu tô percebendo que você tá se tornando uma pessoa tão bonita, um rapaz ou uma moça tão bonito, e tão bonita, né? E eu fico aqui pensando e imaginando que devem ter muitas pessoas que te acham muito bonito e muito bonita e que devem te admirar bastante.
E eu sei que você deve ter aí várias dúvidas e curiosidades e coisas que você quer saber e que você quer me perguntar. Olha, eu te digo uma coisa, eu tô aqui disposta e disposto a responder suas perguntas, a conversar sobre suas dúvidas. Basta você me chamar que eu estou aqui. E se por acaso eu não souber te responder, a gente vai procurar juntos essas respostas. Eu estou à disposição para a gente conversar no momento que você achar que a gente deve. E aproveite. Conte para o seu filho ou para sua filha que quando você tinha a idade deles, você também tinha muitas dúvidas, muitas angústias e que nem sempre você podia conversar com seu pai e com a sua mãe. E que você quer que esse canal entre vocês dois permaneça aberto e que ele ou ela fiquem à vontade para conversar sobre tudo que eles precisarem conversar. Isso é muito importante, você fortalece a ponte de confiança que você já começou a estabelecer um pouco lá atrás. E se você ainda não fez isso, é um momento de começar a fazer, ainda dá tempo. Quanto mais você tratar os assuntos de agora em diante com naturalidade, mais fácil vai ser esse canal de comunicação entre vocês. Volto a dizer, fale sim sobre preservativo, sobre prevenção, sobre doença, sobre gravidez, fale sobre tudo isso. Mas acima de tudo, fale sobre a afetividade, o respeito, o amor, a autoestima. Fale que você sabe que tudo que ele está vivendo é muito novo, mas que você está ao lado para segurar todas as situações que possam acontecer, para que ele sinta-se seguro, para que ela se sinta confortável de falar com você tudo que acontece na vida dela. Então, fechando esse assunto sobre como conversar com seu filho sobre namoro e sobre sexo seguro, fica aqui a minha mensagem. Conversem, olhem nos olhos, abram o coração, falem de sentimento, falem de cuidado, de autoestima, de valorização da vida. Falem o quanto é gostoso ter um parceiro ou uma parceira, que a gente tenha confiança e que a gente possa fazer da primeira vez ou das próximas vezes um momento gostoso e responsável.